Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E não veio somente o pastor Leozão, veio querido teólogo, amigo, líder ali nos Jovens Adultos, Ricardo Imbriani. Muito bom dia tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo. Prazer estar aqui mais uma vez com você, com o Leozão aí. Está sempre conosco na rádio. Já deixa o convite então para a rádio, Ricardo, pessoal. Amanhã às 12 horas tem lá o programa para maiores e aí a gente vai estar lá nós três continuando esse assunto de hoje. Porque vai dar pano para manga. O negócio o sistema é bruto. Viver em santidade nos dias de hoje. Será que tem jeito? Então vamos começar pensando assim. Vamos começar perguntando. O que significa, afinal de contas, ser santo? Aqui, essa risada, sabe que eles estão começando a sabe por quê? Tira o Serginho do estúdio, porque ele tá fazendo gracinha atrás das câmeras. Ô, Fininho, vamos combinar o seguinte, Serginho fez gracinha, você pode pegar ele ao longo, porque aí não desconcentra os nossos convidados num tema sério. Olha lá onde está o óleo. O que é ser santo? Vai lá, teólogo. Não tá em condição. Eu vou deixar o Leozão começa para ele poder parar de rir, traz água e tira o Serginho do estúdio, por favor. Ser santo é uma pessoa separada, né, por Deus para cumprir exatamente um propósito. Não é só ser separado, é separado para, né, para Deus e também para cumprir um propósito, certamente. Basicamente é isso. Você consegue agora completar? É bem isso que o Leozão falou mesmo, de separado. E a gente tem uma função especial que é refletir o Senhor aqui por onde a gente estiver andando. Então, onde a gente anda, a gente tem que estar refletindo a imagem do Senhor. E é possível, sim, para qualquer pessoa ser santo? Porque aí tem tanta gente assistindo, mas isso é para qualquer um? Qualquer pessoa que convertida e que aceitou o Senhor Jesus, né? Porque a pessoa ser santa pelo fato de querer ser, não tem condições, porque se não nascer de novo, o velho homem, a velha natureza, ela tem domínio sobre a pessoa. Então, necessariamente, terá que haver uma conversão e, a partir dessa conversão, o desenvolvimento, né, para a cada dia estar mais se santificando, se aproximando mais de Deus, abandonando aquelas coisas velhas e que certamente adquirindo as novas coisas baseadas na palavra de Deus. E as coisas velhas seriam aqueles maus hábitos que nós temos, que não estão, realmente não estão firmados na palavra de Deus, não é verdade? Sim. Essa mudança de hábito, essa mudança de comportamento que não tem base bíblica para sustentá-lo. À medida que a gente vai caminhando com o Senhor, que a gente vai se aproximando dele, a luz dele vai entrando na nossa vida e aí a gente vai sendo mudado, transformado. É algo que não é pelo nosso esforço, mas que é a graça de Deus. Isso que você falou é interessante, porque normalmente as pessoas pensam que ser santo eu tenho que me esforçar para ser santo. A Bíblia de João 17 diz, santifica-os na verdade, né, porque a tua palavra é a verdade. Então a santificação vem através do conhecimento da verdade, que é a palavra. Então você tem um conhecimento, tem um entendimento, você trabalha em cima dessa verdade. Se você for trabalhar em cima de comportamento, é só um comportamento. Mas quando você tem a verdade, que traz essa luz que o Ricardo falou, então santifica-os na verdade, então há uma mudança interna, né, e que vai refletir, então, essa santidade que o Ricardo falou no início. E esse conhecimento também, ele é de uma determinada forma um relacionamento com Deus. Sim. Então, quando fala a respeito de conhecimento, como está em Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento não é o saber, mas é o se relacionar. E você pode e deve enviar a sua pergunta. Está falando, é possível viver em santidade no tempo de hoje? Tem dificuldade? Envia sua pergunta para cá no 98402-9756. É o nosso WhatsApp, está aqui nas minhas mãos, 98402-9756. Tem pergunta aqui chegando. O que temos que fazer para crescer em santidade? Como o Ricardo mesmo falou, esse relacionamento de intimidade com Deus, esse conhecimento da verdade, isso implica então você se dispor a ler a palavra, a buscar conhecimento através da palavra, né? Então, isso vai fazer com que você cresça. Porque à medida que você tem essa sede pela palavra e essa internalização da palavra de Deus nos nossos corações, é que vai haver essa libertação, essa mudança de pensamento, mudança de paradigma, né?
Então, isso vai haver, porque essa mudança vai com que você caminhe para aquilo que a Bíblia tem proposto para cada ser humano, com certeza, para cada homem. E por que eu tenho te perguntando, por que eu preciso ser santo? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas esse ninguém verá o Senhor, às vezes a gente leva para o lado de que se eu não for santo, eu não vou ver Deus. Certo. Mas a interpretação desse texto vai um pouquinho além, porque se eu não for santo, as pessoas não vão ver Deus através da minha vida. Me recordo da passagem de Jesus com Filipe, onde Filipe chega e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E aí Jesus fala assim, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Você está andando há tanto tempo comigo, tanto tempo no ministério, e você ainda não consegue ver o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então a gente precisa ser santo para as pessoas verem Deus através das nossas vidas. E a manifestação de Deus vai lidar através das nossas vidas. Deus vai se manifestar no nosso meio através das nossas vidas e é uma santidade que não é uma individual, é um coletivo, né? Não adianta só eu ser santo. Nós precisamos ser santos, porque Deus vai se manifestar ali no meio da comunidade. Até porque eu vou ser santo para que o outro veja Deus em mim. Sim. Então não é um trabalho para mim. Eu vou ser santo por mim. Não, é pelo outro. É pelo outro. É interessante também que o ser santo, isso começa a partir de Deus, né? Sim. Não começa a partir de homem nenhum. Né? Sim. Quem convence é o Espírito Santo. Isso. Agora, quando você faz a oração do Pai Nosso de santificar seja o teu nome, é que através das atitudes, as pessoas vão ver essa santidade de Deus manifestando através da nossa vida, né? Aquelas pessoas que um dia se tornaram santas. Tem uma pergunta aqui também, se tem como ser cristão e não ser santo. Tem como? Bom, eu vou... Ser cristão e não ser santo. Eu vou dizer que não, não é? Se você é cristão, certamente você é santo. Agora, é convertido, claro, né? Convertido. Né? Agora, você pode dizer, mas tem algumas áreas que ainda ele não foi o liberto, ou está passando por certo processo de libertação. Isso não faz que ele não seja santo, né? Entendo, se ele converteu, abriu o coração e é convertido, há um processo de crescimento na santidade. Porque a justificação é um ato. Certo. Então, à medida que você aceitou Jesus, a justificação é um ato, então você se torna justo. Agora, a santidade ela é um processo. Então, a pessoa está caminhando agora e vai crescendo gradativamente. À medida que ela vai crescendo, das áreas da vida vão ser libertas e ele vai crescendo. Igual nós já falamos, vai ter mudança de pensamentos, de paradigma, vai abandonando algumas coisas, né? E até ser varão perfeito, como diz Efésios. E o grande detalhe desse processo é porque, às vezes, a gente acha que estou salvo, não preciso de mais nada. Não, aí não. E aí eu preciso. Sem engano. A Bíblia vai chamar a gente para isso. A santidade, ela é desenvolvida. É desenvolvida e é tomada por esforço. O reino é tomado por esforço. Então é um esforço que eu vou ter uma luta o tempo inteiro interna. Com o meu eu, com o meu egoísmo. Porque não é fácil a gente abrir mão de certos desejos. Então é uma luta que nos dão prazer. As consequências deles é que não são boas. Mas aí Deus vai nos capacitando e vai nos dando entendimento e a gente vai entendendo a motivação, aonde que está a nossa motivação para servir inclusive o Senhor. E a Bíblia diz também que o pecado não terá domínio sobre vós. Não vai ter. Mas é um processo. Isso. É um processo. Tem gente perguntando aqui, ser santo é mandamento? Ser santo é mandamento. Ser santo é mandamento. Ser de santos porque eu sou santo. Pronto. E por que nem todo cristão é santo? A gente falou que para ser santo, o cristão tem que ser... Mas por que tem muito cristão aí dizendo que eu sou cristão, mas tem muito cristão que não é santo? Na verdade, bom não é... que hoje o povo está perguntando, e vamos nos colocar nessa condição. Somos cristãos? Somos santos? E aí? A gente precisa desenvolver, né? Então, tudo é pela graça, só que o que acontece? Quando a gente começa a caminhada, se a gente não... Jesus vai dar o exemplo da semente que vai sendo lançada no caminho. Então, cada uma cai num tipo de terreno. Certo. E aí, nesse sentido que eu vejo, assim, a santidade, num primeiro momento, às vezes, ela não é vista. Num primeiro momento. Então, o crente mesmo, o cristão, aquele genuíno, aquele que
que tem fome e sede de justiça, esse aí ele vai caminhando com o Senhor e aí Deus vai arrancando da gente, igual uma ovelha, né? Isso. Vai arrancando ali os carrapichos, vai tratando da gente. Então, se num primeiro momento, às vezes, a gente não vê aquela pessoa referência, ela ainda não, mas ainda não. Ela já é santa, mas ainda ela não está totalmente, completamente santa. Tem perguntas chegando, por que nós temos tanta dificuldade em ser santo ou buscar a santidade hoje? Eu estou tendo dificuldade nisso. E aí? Eu vou com o que o Ricardo falou, porque a motivação, se há um desejo, a Bíblia diz que quem pede recebe, quem busca encontra. E aquele que bate a porta, ela se abre. Então tem que haver esse desejo, essa busca, essa disposição. Porque a Bíblia diz que Deus não pode rejeitar um coração sincero e quebrantado. Se a pessoa tem no coração a disposição de buscar, é certo que ela vai encontrar essa porta aberta. É certo que ela vai ser ouvida nessa oração que ela está fazendo. Então a questão é de disposição. Agora, claro, eu também falo a questão do discipulado. Tem muita gente que quer buscar a santidade sozinho. Procura um mentor, um discipulado para te ajudar. Não é isso? E aí o pessoal fala, mas discipulado, eles vão tomar conta da minha vida. Bom, e aí, Ricardo? Porque a gente precisa de caminhar com o outro, né? A gente precisa de alguém para estar falando para a gente o seguinte, olha, você está indo aí, mas o negócio não está muito bom, então você precisa corrigir isso. A gente precisa de alguém para estar chamando atenção, porque é aquela história da caixinha. A gente está dentro de uma caixinha e porque a gente está do lado de dentro, a gente não consegue ver, ter aquela visão do lado de fora. Então, aquela visão panorâmica, né? Isso. Aí o discipulador, ele tem essa outra visão. Isso. E aí ele vai nos ajudar a enxergar. Ele não vai ficar manipulando, mas ele vai ajudar a enxergar e a mostrar certas coisas que às vezes a gente não tem, que às vezes a gente não consegue enxergar. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte, quando está tendo alguma situação assim de controvérsia, né? Então, porque o fulano é assim, assim, assim. Não, então agora você me fala três, já que você está falando dos defeitos, me fala 3 qualidades dessa pessoa. Aí a pessoa vai meio dar uma rateada porque ela precisa enxergar. E aí a hora que ela está falando do outro também, agora me fala 3 defeitos seus. Antes de tudo, fala 3 qualidades. A pessoa chegou para reclamar. Fala 3 qualidades de quem você vai reclamar, depois 3 defeitos seus, aí depois você compartilha aquilo. Exatamente. Eu acho que a pessoa dá até desanimada no final, né? Você acha que ela tá querendo mais reclamar, não? Aí ela repensa sobre aquilo? Repensa, leva ela a pensar, porque aí ela tem que parar e tem que pensar. Porque a hora que a pessoa está falando, ela está toda cheia de sentimento. E aí isso aí é bom para os casais fazer em casa, Léo. A gente pode fazer. Quando a gente for ter um momento lá de discutir um BO, discutir a relação, quem tiver ali querendo falar, faça primeiro, fala 3 qualidades minhas, 3 defeitos seus, depois você me conta. Qual é o problema? E não pode ser repetido, né? E não pode ser repetido. Se não houver mudança, vai repetir. Tem uma pergunta que chegou aqui, não disse o nome, depois você coloca o nome da sua cidade. Se guardar e esperar uma pessoa para casar, é ser santo? Como é que é a pergunta? Se guardar, creio que se guardar sexualmente. E esperar uma pessoa para casar é ser santo? Não necessariamente, porque senão você reduz a santidade de Deus a um esperar numa relação sexual. A santidade de Deus é muito mais além do que isso. A gente tem uma tendência hoje a reduzir a santidade de Deus em comportamentos, né? A santidade de Deus é um todo, né? Então fica muito perigoso. A pessoa diz, meu namoro está santo. O que você entende? Que não está transando. A santidade de Deus vai muito mais além. Muito além. Muito além. Então, esse reducionismo à santidade de Deus em comportamento é muito perigoso e não tem fundamentação bíblica. E aí tem que ver a motivação também. Você está aguardando por quê? Qual que é a sua motivação? Porque tem gente que fala, não, eu estou aguardando no Senhor, mas na verdade não está, é porque não está sendo escolhido. Tem uma pergunta que chegou aqui. Paulo de Tarso, ele buscou? Será que Jesus transforma quem não busca? Porque dizem que a pessoa tem que querer, será? No caso de Paulo, a Bíblia vai falar para a gente que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, é nesse sentido aí que Deus vai buscando e transformando a vida de Paulo. Agora, eu só não entendi a relação, com relação ao ele está querendo saber, dele... porque... Quando o Léo comentou, quem busca, encontra, quem pede, recebe. Aí ele comentou que Paulo não buscou.
Não buscou. Pois é, não é que não buscou. Paulo, ele era um cara zeloso pela lei. O que ele faz por amor a Deus, da forma errada. E aí Deus vira e fala assim, ó, a sua motivação tá certa. É isso aí. Mas a forma tá errada. Então, vem cá que nós vamos corrigir isso aí. Corrigir. E aí ele tem esse encontro com Deus. Mas ele tinha disposição. Tinha disposição, a motivação dele. A intenção dele era boa. Claro. Pergunta aqui do Augusto, de Belo Horizonte. Pastora Carol, uma pergunta muito importante. No tempo da graça, o que é o pecado? Não mudou nada. O pecado é tirar você do alvo de Deus. Continua a mesma coisa. Não tem que inventar roda. Saiu fora do alvo de Deus, pecou. Não tem pecadinho, nem pecadão, nada disso. Saiu fora do alvo, daqui que Deus estabeleceu para o homem, é pecado. Claro, agora existe consequência de pecado diferente. Mas, gente, não tem pecadinho, nem pecadão. Saiu do alvo, pecou. A intenção do diabo, e aí eu costumo falar isso com as pessoas, a intenção do diabo não é te dar uma doença, é te afastar de Deus. Claro. O que ele quer é o seu afastamento de Deus. Então aquilo que ele sabe que vai te afastar de Deus é o que ele vai proporcionar para você. Ele pode te dar até um dinheiro para você afastar de Deus. Um dinheiro para te afastar, várias coisas. Então o que acontece? Que é o pecado. Claro. Então, o pecado, a intenção do pecado é exatamente esse afastamento de Deus. Porque a pessoa tem essa compreensão de que afastar de Deus vai ser através de uma doença, de uma coisa assim. Não, amiga, a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Toma cuidado com isso. Agora, quando a gente fala assim da graça e da lei, às vezes as pessoas falam que o período da graça é muito mais tranquilo, né? Só que na Bíblia, por exemplo, o adultério era considerado o adultério quando pegava aquela pessoa, né? Aquela pessoa adulterando ali. Já na graça, só dela pensar, ela já adulterou. Então tem muita gente levando a vida aí tranquila, porque eu tô na graça. Muito cuidado. Aí, historicamente, a gente vê essa, porque o que acontece? Esse período de graça, que quem vai trazer essa visão, vai buscá-la novamente é Lutero, vem Calvino falando que é necessário a santificação. Se por um lado a gente tem graça, por outro a gente precisa da santificação. Então a gente não pode banalizar. Isso é baratear a graça, né? Baratizar. Aí o problema é que você está na graça, está na graxa, filho. Você tem que tomar cuidado com esse negócio. E isso é muito importante, porque isso que você falou, Carol, porque Jesus ele fala o seguinte, para o pessoal, a gente, na graça, a gente vai olhar para o pessoal da lei. Então você olha lá para o escriba e para o fariseu, a sua justiça tem que exceder em muito, essa é a proposta de Jesus. Essa bem-aventurança está lá, ué. Então eu preciso exceder em muito o escriba e o fariseu. Zelo aí. Para fechar, eu sou o único em santidade na minha família. Eu sozinho consigo quebrar uma maldição na minha casa? Tiago de Uberaba. Tem muitas perguntas que chegaram aqui. Vai, Ricardo, essa é para você. Você é tão teólogo, agora quero ver você. Eu entendo que a santidade ela é necessária em comunhão. Jesus vai falar que onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali ele estaria. Então é necessário essa comunhão. O seu papel na sua família é interceder pela sua família. A sua oração tem que ser voltada para a sua família. Tiago 4,3 fala que a gente pede e a gente não recebe porque a gente pede mal, porque a gente pede para o nosso próprio prazer. Então, o que você vai estar pedindo pela sua família não é pelo seu próprio prazer. Então, esse tipo de oração, Deus vai com certeza ouvir e responder. Paga um preço, ora, jejua. Porque quando a gente fala de santidade, de santificação, a gente tem que tratar também a respeito de... Está tudo ligado, né? Então, está ligado à oração, está ligado a jejum. É toda uma disposição de vida para um propósito. E é um privilégio para você. Você é o primeiro aí de estar aí, né, se colocando na brecha pela sua família. Olha que coisa mais linda. Deus te usa sim dentro da sua casa para ser essa ponte para alcançar os outros, renunciando aí você mesmo, morrendo cada dia para alcançar os outros. Agora um detalhezinho, quando ele fala de queda de maldição, de repente a gente pensa muita coisa de demônio, aquelas coisas todas. Que a partir do momento que você converteu, está na sua casa, você já começa a quebrar a maldição, né? Você vai começar, através do amor de Deus manifestando na sua vida, vai ver perdão. Isso, falta de perdão é uma maldição terrível. Então, vamos ampliar esse negócio de maldição, porque a gente pensa muito de atuação de demônios. Rejeição também é uma maldição, falta de perdão é uma maldição. Então, assim, à medida que você for crescendo,
essa manifestação do amor de Deus, certamente essas maldições na sua família serão quebradas, com certeza. Ô, gente, esse papo foi bom demais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.